Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a presença de todos que estão nos acompanhando pelo Webex, pelo YouTube nessa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui para mais uma live do Biologando. E nesse momento gostaríamos de avisá-los para aqueles que desejam a certificação dessa live, que por favor façam sua inscrição, aqueles que talvez ainda não fizeram, no link disponibilizado na descrição do vídeo, e que também ao final da live possam registrar sua presença e fazer a sua avaliação. Também a gente solicita que vocês estejam se inscrevendo no canal, ao mesmo tempo também ativando o sininho para receber as informações que estão sendo divulgadas nesse canal e acompanhem conosco toda semana as lives do Projeto Biologando. Então, todas as quartas nós estaremos aqui às 19h30 discutindo temas da atualidade, inclusive buscando atender os temas sugeridos nas avaliações ao final de cada uma das lives. Hoje nós temos o prazer de receber, então, as nossas palestrantes desse momento, que que são a doutora Gisele Arruda e a Suzemere Baroni, que estarão abordando, então, o tema predisposição genética para a Covid-19. Então, um tema muito atual, muito relevante, e, nesse sentido, vocês todos estão me ouvindo bem? Sim? Vou aqui também já fazer a apresentação de todos que estão hoje, então, nessa live conosco. Como já comentei, agradeço a todos que estão aqui no Webex acompanhando nesse momento a transmissão. Também a professora Gilza e outros professores que sempre nos acompanham aqui pelo Webex e o Centro Acadêmico. Então, sobre as palestrantes dessa noite de hoje, nós temos, então, a professora doutora Gisele Arruda. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Ciências Bioquímicas pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Biologia das Interações Orgânicas pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente é professora adjunta da Universidade do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. A professora Gisele atua principalmente nas áreas de bioindicadores para ver a avaliação de contaminação ambiental, nutrigenômica, genotoxicidade, mutagenicidade, genética e desenvolvimento de Aspergillus nidoans, na área também de genética molecular e práticas integrativas complementares. A nossa outra palestrante de hoje é a professora Suzemere Baroni. Ela é, então, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, possui mestrado em Melhoramento Genético pela Universidade também Estadual de Maringá, doutorado em Melhoramento em Genética e Melhoramento na Universidade Estadual de Maringá e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela tem experiência na área de genética, com ênfase em mutagênese, atuando principalmente nos temas de mutagênese, ciclo celular, genotoxicidade ambiental, e ela é professora também da pós-graduação Stricto Sensu em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis da UFES de Cerro Largo. E como nossa moderadora, nós também temos aqui a professora doutora Isabel Aparecida Soares, professora aqui da UFES Realeza também, possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharel, e possui mestrado
na área de agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, doutorado também nessa área pela Universidade Estadual de Maringá, com ênfase em melhoramento genético. Ela foi coordenadora do curso de Ciências Biológicas, coordenadora da área de de projetos PIBIDs desde 2014 e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul, atuando nas áreas de pesquisas ligadas à toxicologia, qualidade da água, e também integra a equipe da UFES, que está fazendo diagnósticos da Covid-19. Então, agradeço a todas as professoras que estão aqui conosco nessa noite, e agora, então, passo a palavra para a professora Isabel, que será a nossa moderadora. Uma boa noite a todos, uma ótima live. Com certeza vai ser um prazer ouvi-las, né, nesse momento. Boa noite a todos e a todas, professores, participantes do Biologando, sejam todos bem-vindos a esta live. É com muita satisfação que agradeço a essas duas doutoras por estar aqui conosco, duas docentes pesquisadoras que marcaram a minha trajetória profissional e também familiar. Com certeza foram muitas conversas quanto à aplicação da genética. Muito obrigada mesmo. Novamente, nesse tempo de pandemia, temos a oportunidade de dialogar com a temática predisposição genética para a Covid-19. Essa temática foi proposta quando, em uma das lives, uma participante fez um questionamento que nos fez refletir quanto à importância de trazer para o Biologando a temática de hoje. A questão foi da Tainara Matos, que questionou: ultimamente, está sendo noticiado diversos casos de Covid-19 em que as pessoas não apresentam sintomas. Como é possível a pessoa estar com a doença e não apresentar sintomas? Pois é. Seguindo esta linha de questionamento, temos: por que o coronavírus evolui para casos graves em uma parcela da população, enquanto outra permanece assintomática? Sabemos que no Brasil, entre os mais de 1 milhão de pessoas que se recuperaram da Covid-19, até o momento, há pacientes idosos, entre eles nonagenários e até centenários, com diabetes e hipertensão, que apesar de apresentarem esses fatores de risco, se curaram da doença sem grandes complicações. Mas, por outro lado, entre os que não resistiram e morreram em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, existem diversos casos de jovens saudáveis sem históricos de doenças crônicas. A explicação para essas questões pode ser genético? Alguns pesquisadores estimam que sim. Doutora Maiana Zatz, professora do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo e também coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco, explica que, entre aspas, pessoas que desenvolvem formas graves da doença podem ter o que chamamos de genes de risco, enquanto outras que foram infectadas pelo vírus, mas não desenvolveram a doença, podem ter genes protetores. Fecha aspas. Afinal, o que nossos genes podem nos revelar quanto à Covid-19 é o que vamos biologar hoje com nossas convidadas. Por gentileza, professora doutora Gisele Arruda, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Boa noite, então. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, né, aqui via do Webex ou pelo YouTube. Como da mesma forma que a Isabel comentou que fez parte da trajetória dela, a Suzy e a Isabel também fizeram parte da minha trajetória.
Então, é uma grande satisfação, né, um orgulho poder participar de uma live discutindo com pessoas que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração enquanto profissional, e enquanto instituição também, né, eu guardo um carinho muito grande da UFES, né, da qual eu já fiz parte do corpo docente, então é uma grande satisfação mesmo, né, ser convidada e poder discutir um pouquinho, né, sobre a genética, sobre o aspecto do Covid-19, né, então fico muito feliz por esta oportunidade. Então eu vou fazer a projeção aqui, que eu construí alguns slides que vão facilitar a explicação neste momento. Então, vou fazer a projeção aqui, eu espero a confirmação apenas se está tudo ok. Começando aqui a projeção. Bel, só me dá um ok se aumentou a tela aí para vocês, por favor. Bom, está projetando, mas isso, perfeito. Professora Perfeito? Gisele, pode iniciar. Muito obrigada, então. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a predisposição genética para o COVID, a gente tem que entender um pouquinho alguns aspectos gerais da infecção, né? Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de infecção viral, porque algumas proteínas, algumas moléculas desse processo estão relacionados com a predisposição genética. Então, vou começar aqui falando um pouquinho da estrutura do coronavírus, né? Então, quem são os coronavírus, né? Então, os coronavírus são uma classe de vírus, né? Aqui está representado nesta imagem, que possui como material genético o RNA, aqui representado em laranjado. Ele possui essa coroa ao redor, né? Por isso que ele recebe o nome de coronavírus. Esta coroa, ela é formada por uma membrana e um envelope nuclear. E o que é importante aqui nesta membrana e envelope nuclear é esta proteína chamada spike. Então, essa proteína spike, ou proteína S, ela é dividida em duas subunidades, aqui representada em S1 e S2. E esta proteína aqui é que está relacionada com a infecção do vírus na célula do hospedeiro. Então, aqui nesta próxima imagem, tem a representação do vírus. Aqui estaria representado várias proteínas spike que o vírus tem, certo? Aqui nesta representação, uma célula do hospedeiro, que pode ser um epitélio, como o epitélio do sistema respiratório. Então, na membrana celular da célula do hospedeiro, nós temos alguns receptores, aqui ó, representados em cor vermelha, verde, certo? E esses receptores, como o próprio nome já fala, né, ele serve como um receptor para a proteína S, né, spike deste vírus. Então, aqui ó, nós temos duas principais moléculas, duas principais proteínas da célula do hospedeiro que estarão relacionados com o processo de adesão do vírus à célula do hospedeiro. Essas duas proteínas são uma protease, conhecida como TMPRSS2, que é aqui representada em laranja, e a outra proteína é a proteína ACE2, que aqui está representada em verde. Então, essas moléculas estarão relacionadas com o processo de adesão e infecção viral. Então, vamos mostrar um pouquinho mais detalhado isso. Nesse próximo slide, está mostrando o reconhecimento da proteína spike com o receptor AC2 da célula do hospedeiro. Então, a gente vê que existe aqui, ó, um sítio, né, de ligação, digamos assim, uma região de reconhecimento entre a proteína S e a célula do hospedeiro, com o receptor AC2.
Posteriormente, a protease vai entrar em ação aí, digamos assim, e vai realizar o corte desta proteína spike, fazendo com que ela seja quebrada em duas subunidades. Lembra que ali no primeiro slide eu coloquei que a proteína spike ela era formada por uma subunidade S1 e uma subunidade S2. Então, essa protease, como o próprio nome já fala, né, ela realiza a quebra, a lise, né, de proteínas, como é o caso desta proteína spike. Então, após a quebra dessas subunidades aqui, nós vamos ter, então, o processo de fusão. Me perdoem aqui. O processo de fusão, onde vai ocorrer a fusão do vírus com a célula do hospedeiro, representado nesta próxima imagem aqui, ó. Então, ó, nós temos aqui a proteína S viral aqui, com a proteína de fusão da célula do hospedeiro. Então, formou-se uma ligação, né, uma fusão entre o vírus e a célula do hospedeiro. Na próxima imagem, aqui representando esta fusão, e aqui como que estaria o material genético dentro do vírus, certo? Então, aqui já ocorreu a fusão entre o vírus e a célula do hospedeiro. Nesta próxima imagem, observe que as membranas da célula do hospedeiro e a membrana viral, elas começam a se encurvar mesmo, porque vai haver um reconhecimento entre essas duas membranas, certo? E no próximo slide isso é mais visível, onde ocorre uma fusão da membrana do vírus com a membrana da célula do hospedeiro, fazendo com que se forme semelhante a um canal, né, por onde o material genético viral pode passar para a célula do hospedeiro, que está aqui representado na próxima imagem. Então, esse material genético agora será impulsionado para o interior da célula do hospedeiro. Este material genético viral vai atingir o núcleo da célula do hospedeiro. Por que vai atingir o núcleo da célula do hospedeiro? Porque dentro do núcleo está toda a maquinaria utilizada para a duplicação deste material genético. Então, o vírus vai utilizar, aqui ó, representado nesta próxima imagem, toda a maquinaria, né, da célula do hospedeiro, aqui ó, representado, tanto os ribossomos que estão ali presentes no citoplasma, quanto outras enzimas e proteínas que são necessárias à duplicação, à transcrição e à tradução do material genético viral. Aqui, ó, representado nesta próxima imagem. Então, nós temos aí, ó, formando várias cópias do material genético viral e, por consequência, muitas proteínas virais. Diante disso, o que nós temos dentro da célula? Formando-se, né, envelopando-se novos vírus, né, que são oriundos deste material genético que foi duplicado dentro da célula do hospedeiro. Então, vai ter um número muito grande de células de vírus, tá? Então, muitos vírus serão formados aqui. Esses vírus agora podem ser mandados exocitados, que a gente chama, né? Por um processo de exocitose para fora desta célula do hospedeiro. E esses vírus agora estão prontos para infectar novas células. Então, assim vai ocorrer o processo daí de infecção pelo vírus do SARS-CoV-2. Então, de maneira bem simplificada, né, pessoal, aí demonstrando a importância que se tem da ligação entre a AC2 com a proteína spike viral e a protease que realiza o corte. Por que eu falei sobre a infecção? Porque quando a gente falar da predisposição genética, tanto eu quanto a professora Suzy vai comentar um pouquinho sobre essas estruturas que estão presentes tanto no vírus quanto na célula do hospedeiro e que são importantes para o processo de infecção e que, portanto, estão relacionados a mecanismos de predisposição genética maior ou menor para a infecção desse vírus.
Então, chegando aí na predisposição genética, então, o que ela seria, né? Qual a importância, o que ela tenta demonstrar dentro disso tudo? Então, a predisposição genética, ela procura entender ou explicar a relação existente entre fatores genéticos, sejam eles individuais ou populacionais, que predispõe um indivíduo a ter um modo mais severo ou menos severo para uma doença, como no caso da Covid-19. Então, vou falar um pouquinho de alguns estudos que mostraram alguma relação de fatores genéticos que predispõem de alguma forma para a Covid-19. Então, aqui eu coloquei a imagem de 4 estudos, mas a gente tem muitos outros estudos e tudo que eu falar aqui é baseado em estudos científicos que estão procurando entender, mostrar a relação ou explicar a relação de fatores genéticos que predispõem ao desenvolvimento da doença. Então, aqui eu coloquei apenas 4, mas a gente tem muito estudo mostrando a relação de uma predisposição genética do tipo sanguíneo para o desenvolvimento da Covid-19. Então, aqui falando então sobre a questão do tipo sanguíneo, eu vou citar 2 estudos principais que foram os primeiros que começaram a discutir a relação do tipo sanguíneo com o desenvolvimento da Covid-19. Então, foram eles um estudo chinês, que utilizou 2.000 pessoas, e um estudo europeu, que utilizou 4.000 pessoas. Ambos estudos mostraram que existe uma proporção de aproximadamente 45% mais chances de desenvolver, né, o COVID, a infecção pelo COVID, pessoas do tipo sanguíneo A. E aproximadamente 35% menor a chance, né, de infecção pelo COVID-19, o sangue do tipo O. E esses autores ainda estão tentando entender o que explicaria essa proporção para o sangue A e para o sangue O. Com base em alguns artigos, o que eles trazem como possibilidade para essa maior proporção no sangue A e essa menor proporção no sangue O. Então, alguns deles discutem a possibilidade de estar relacionado com o processo de coagulação sanguínea, visto que uma das alterações, né, que a COVID vem mostrando é a formação de coágulos, né, que formam trombos. Então, talvez aí esteja a relação desta resposta, mas tudo isso ainda tem que ser melhor estudado, melhor compreendido, melhor pesquisado para se ter todos os mecanismos envolvidos nesse processo desvendados. Outra possibilidade é que os anticorpos anti-A, eles poderiam bloquear a ligação da C2, que é aquela proteína que está lá no hospedeiro, aquela proteína transmembrana no hospedeiro, na célula do hospedeiro, com a proteína spike, que é aquela proteína que está no vírus. Então, se o anticorpo anti-A, ele bloquear esta ligação, explicaria a proporção maior da doença no tipo sanguíneo A e a menor proporção da doença no tipo sanguíneo O. Outra questão que eu trouxe, que a predisposição aí está bastante relacionada e sendo discutida, é porque pessoas com doenças crônicas têm mais chances de serem infectados pelo novo coronavírus. Então, uma possibilidade que os pesquisadores estão discutindo é com relação ao gene ACE2. O que tem sido observado? Que pacientes que possuem doenças crônicas, eles têm o gene da ACE2 mais expresso. Então, ter mais expressão para ACE2, por consequência, teriam mais receptores ACE2 nas células do hospedeiro, que levariam uma maior susceptibilidade do hospedeiro, porque aumentaria a infecção, ou as chances de infecção pelo vírus na célula do hospedeiro.
Além disso, outra questão que é discutida são as variantes da proteína AC2. Então, esta proteína, ela sofre polimorfismo, oriundo das mutações do gene na AC2. E esse polimorfismo, ele vai resultar em diferentes variantes da AC2. E essas variações da AC2 podem vir a dificultar a ligação e, por consequência, dificultar a entrada do vírus na célula do hospedeiro. Então, esses variantes estariam relacionados, então, com essa dificuldade do vírus infectar a célula do hospedeiro. Trouxe mais outro questionamento que eu achei bem interessante. Isso também poderia explicar por que algumas pessoas têm sintomas mais leves e outras mais severos, né, que outras da Covid-19? Então, em parte, sim, isso poderia explicar, porque algumas mutações que ocorrem nesse gene AC2 podem acabar conferindo um fator de proteção, que eu acho que estaria relacionado com aquela fala inicial que a professora Isabel trouxe, né? Os protetores aí, né? Então, se por uma mutação vir a produzir um fator de proteção, essa proteção, teoricamente, evitaria a infecção do vírus, levando a um melhor prognóstico da doença. Então, em partes, né, isso sim pode explicar os sintomas mais leves apresentados por algumas pessoas que desenvolvem o Covid-19. Esta imagem meio que representa um pouquinho resumido o que eu trouxe aí para vocês e eu achei ela bem interessante. Então, aqui, ó, nesta imagem, nós temos uma pequena população representada, bem simplificado, algumas pessoas representadas em preto, outras representadas em vermelho. O que isso está mostrando? Que algumas pessoas em vermelhos, obviamente, uma coisa bem natural entre a população, podem ter um polimorfismo, certo? Aqui, ó, representado o material genético com uma alteração aqui, certo? Então, ao ter esse polimorfismo, que é bem aleatório na população, o que acontece com essas pessoas representadas pelo polimorfismo? Elas podem ter uma maior susceptibilidade a desenvolver a doença, pode ter uma severidade maior ao desenvolver a doença e ter um menor fator imunológico de proteção. Então, uma proteção menor do fator imunológico. Enquanto as pessoas que não têm esse polimorfismo, eles têm uma menor susceptibilidade à doença, uma menor severidade à doença e ainda tem um fator de proteção imunológico maior. E isso é apenas uma variação, pensando num polimorfismo da AC2 ou da TMPRSS2. Nós temos ainda os variantes do próprio vírus, que aqui é representado um azul, um verde, um vermelhinho. Então, os próprios variantes do vírus, né, podem modular a ligação da AC2, fazendo com que ela se ligue mais facilmente ou com maior dificuldade na proteína spike do vírus, certo? Além disso, esses variantes, eles podem desenvolver uma resistência antiviral, certo? Ou então modular a resposta imunológica do hospedeiro, fazendo com que, por exemplo, você tenha um bloqueio, um escape da resposta imunológica do organismo. Então, a gente tem todas essas variações que estão aí disponíveis na população, certo? Que explicariam tantas variáveis, tantas diferenças que a gente tem no desenvolvimento da doença, comparando alguns indivíduos e mesmo algumas populações, certo? Então, isso é algumas questões aí da predisposição genética. Então, o que nós teríamos daqui para frente? Eu diria que muita coisa ainda para ser descoberta, para ser entendida e melhor compreendida. Então, tudo que eu trouxe aqui são coisas que muito provavelmente ainda serão melhor elucidadas, melhor esclarecidas de como o mecanismo de ação é realizado pela célula do hospedeiro ou pelo vírus.
como que o vírus responde, como que a célula do hospedeiro responde frente a isso, quais fatores genéticos de fato estão relacionados com essas respostas. Então, com certeza temos muito ainda a estudar, muito ao que pesquisar, e certamente num decorrer aí de um futuro aí de alguns anos, nós teremos todos esses mecanismos muito bem elucidados e muitos fatores genéticos que talvez ainda nem se pense possam estar relacionados de fato com o desenvolvimento desta doença. A professora Suzy vai falar mais alguns fatores de predisposição. Eu fico mais ou menos por aqui com os fatores de predisposição. Deixo aberto depois, né, para questionamentos e discussões maiores sobre o tema de predisposição. Trouxe algumas referências que eu utilizei aqui para as imagens, para o texto, para a leitura, e eu agradeço muito o convite de todos e obrigada a todos que estiveram aí me ouvindo. Muito obrigada, doutora Gisele. Logo mais faremos, então, a parte dos questionamentos. Agora nós vamos ouvir a professora doutora Suzy Meire. Por favor, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa noite para todo mundo, aos alunos, aos meus colegas professores que estão aí, alguns que faz tempo que eu não vejo, né? Oi, Alexandre. Eu não estou vendo ele, mas ele está me vendo. Oi, minha amiga, é um prazer te ouvir hoje. Estou com saudade. Como a professora Isabel disse, nós temos alguns anos de história vivendo juntos, e não são poucos anos, né? São mais do que os 17 anos que aconteceu a pandemia primeira do SARS-CoV-1. Ó, para vocês verem como faz tempo, hein, que a gente se conhece. E quando eles me fizeram o convite, eu já fiquei apavorada. Falei, gente, vocês querem que eu fale 20 minutos? É muito, mas agora eu estou achando que é pouco, tá? Então eu botei um cronômetro aqui para ver se ele me dá uma, digamos assim, uma freada, tá? Porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, tá bom? Bom, então eu vou compartilhar aqui, vou ver se eu consigo, porque eu não sou muito boa nesse negócio. Vamos ver onde é que está a minha apresentação. Eu não queria slide, sabe? Eu queria só bater papo, assim, mas aí me convenceram que era melhor. Vê se está certinho aí, Isabel. Deu? Deu certo? Tá aparecendo. Isso, agora sim. Perfeito. Tá. Então vamos lá. Bom, gente, é assim. Só que eu tô lá na frente, né? Aqui. Bom, nós sabemos que em 2003 nós tivemos uma pandemia muito parecida. Ela não chegou, logicamente, no que nós temos hoje, né? Provavelmente muitos de vocês tinham acabado de nascer, né? E nos últimos 17 anos, muita coisa foi estudada sobre o Covid-1, que é o SARS-CoV-1, que também iniciou na Ásia. E muitos estudos foram feitos e eles já sabiam que havia outros vírus emergentes vindo por aí, né? Mas esse trabalho de revisão que teve em 2018 me chamou muita atenção. Esse trabalho aqui foi um trabalho de modelagem. Ele aconteceu em 2018, muito recente para a gente, eu acho assim, um trabalho super recente, né? E esse trabalho, o que eles fizeram? Eles fizeram uma revisão em cima de modelagem de mamíferos que podiam ser testados com os vírus que já conheciam, o MERS e o SARS-CoV-1, e um potencial que estava presente no morcego. Então, eles fizeram várias modelagens, usaram vários tipos de cobaia e foram vendo, geneticamente falando, quais eram aqueles que respondiam melhor ou respondiam pior em cima dos modelos genéticos conhecidos, certo? Então, eu gosto muito dessa imagem porque ele mostra aqui em cima o material genético, né? A organização genética dos três que eles usaram revisão bibliográfica que eles fizeram em 2018, né? Então, eles fizeram um levantamento e viram os 3 tipos de vírus mais usados nos testes.
Então, o MERS, que é um Covid também, né? O SARS-CoV-1, que foi esse de 2003, 2002, e um pré-emergente que está presente no morcego. Provavelmente, esse é muito semelhante ao que nós estamos enfrentando agora, certo? No trabalho de revisão, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso dar um jeito de enviar para vocês, mas esse trabalho, os autores falam na necessidade de se conhecer melhor um jeito de promover um cuidado com os seres humanos em relação a esses vírus, principalmente esse pré-emergente que ele já conhece presente no morcego. Então, em 2018 acontece esse trabalho, e 2019 a gente se vê de frente com o que nós estamos vendo agora. Tá? Então, assim, a ciência, ela não estava... Como que eu vou dizer? A ciência ela não estava negligenciando, mas provavelmente as grandes indústrias de medicamento e de vacina, elas não se interessavam, porque afinal ele estava lá no morcego, aconteceu em 2003, o que a gente vai fazer? Não aconteceu mais, né? Mas infelizmente agora a gente tem bastante informação sobre o SARS-CoV-1, e isso é muito importante, porque ele não... digamos assim, que o modelo que esse novo vírus vem, ele não foge muito do que aconteceu em 2003. A única coisa é que alguma mutação aconteceu no genoma desse vírus e ele ficou muito mais capaz, né, de infectar de um humano para outro. Então, o seu poder de infecção ficou mais eficaz, certo? Então, em cima desses estudos que houve no mundo nesses últimos 17 anos, a gente já sabe bastante coisa sobre o SARS-CoV. Que o SARS-CoV-1 nos dá descortina um pouco a genética e a modelagem de ação do SARS-CoV-2. Nessa pandemia, eles já descobriram, eles já notaram que, pelos dados da França, que os homens eram os mais acometidos pela forma grave da doença. Tá? Então, a professora Gisele falou um pouquinho sobre algumas características genéticas, né? A questão dos receptores, a questão da tipagem sanguínea, e eu quero falar um pouquinho sobre algumas outras nuances genéticas que oferecem, né, uma maior ou menor susceptibilidade ao estágio grave pela infecção do SARS-CoV-2. Então, já se sabe que na França, eles já viram que as coisas não ficaram muito diferentes do SARS-CoV-1. Então, 73% dos casos graves eram homens. Por quê? Então, para quem é aluno de biologia, para quem já estudou um dia, eu só vou fazer uma relembrança, né, retomar aqui um pouquinho sobre a questão do sexo biológico nos seres humanos, tá? Então, nós temos aqui, digamos assim, uma representação esquemática da determinação do sexo biológico nas nossas células, tá? Todas as mulheres, tá? Elas possuem, perdão, meu cursor aqui. Todas as mulheres, elas possuem 2 cromossomos que nós chamamos de X. Ele tem esse nome X por uma questão de nominação. Quando eles descobriram isso na célula, eles não sabiam o que ele era, eles botaram o nome de X. E esse cromossomo, você ganha, a mulher ganha um do papai e um da mamãe. Tá bem? Então, lá na hora da concepção, o papai oferece o cromossomo X que ele tem e a mamãe oferece o outro cromossomo X, formando assim um novo ser, no caso, fêmea ou feminino. O oposto, no caso dos homens, né? A mulher, como ela só tem o cromossomo X, quando ela forma o gameta, ela oferece só o X. E o homem, como ele tem o X e o Y, ele oferece também o Y. Então, os homens, eles ganham um par diferenciado, formando, então, um organismo masculino ou macho. Então, ele ganhou o X que veio da mamãe e o Y que veio do papai. Tá bem? Então, acho que vocês lembram disso, quem já fez biologia, certo?
Então, a determinação biológica do sexo no ser humano, ela é determinada pela presença ou ausência do Y. Então, o Y está presente, você tem o sexo masculino. Se o organismo não tem o Y e tem o 2X, os 2X, ele é do sexo feminino. Essa diferença, né, embora a impressão que dá que é uma diferença bem simples por uma questão de presença ou não presença do Y, ou tendo 2 cromossomos, faz muita diferença em todas as rotas, inclusive a imunológica, certo? Então, nós sabemos que tem muitos genes que estão presentes no cromossomo X que não estão presentes no Y. Então, nós temos uma região homóloga, quer dizer, parecida, né, que é muito parecido os genes que estão morando aqui dentro com os genes que estão morando aqui dentro dessa região, certo? Que é o braço curto do cromossomo, dos cromossomos sexuais, tá? E nós temos aí, no caso, uma outra região desses cromossomos que não são homólogos, ou seja, são genes que estão presentes ali que não são parecidos. E aqui é que mora, digamos assim, a grande notícia ou a grande informação de que um organismo é masculino e o outro organismo é feminino, tá bem? Então, o que nós sabemos é que pelo fato das mulheres terem 2 cromossomos X ao invés dos homens, nós já garantimos aí algumas vantagens em vários tipos de situações, certo? Mas como nós temos 2 cromossomos X, nós mulheres, o organismo tem muita informação que está ali naquele cromossomo, nós temos uma redundância, ou seja, nós temos informação demais. Então, o que as nossas células fazem? Por um processo totalmente randômico, aleatório, os cromossomos X paterno ou materno, eles são silenciados por um processo chamado metilação. Então, cada célula vai silenciar um desses cromossomos, deixar ele lá guardadinho, que nós temos ali informação duplicada, certo? E esse fato de nós termos esse silenciamento de um cromossomo inteiro, com parte dele, né? Isso daí nós não vamos entrar nesse detalhe, se quiser tem que fazer genética, parte dele ainda fica ativo, mas você tem a possibilidade de uma variabilidade desses genes que estão presentes no cromossomo X. E uma vez que esse cromossomo é silenciado, lá no início, né, da formação de um embrião, ele vai fazer a mesma coisa nas células subsequentes ao longo da vida daquela pessoa. Mas o que acontece quando nós temos o processo de inativação é que as nossas células, nós estamos falando nossa, porque estou falando da mulher, né? Nós apresentamos um mosaicismo, quer dizer, uma mistura muito grande de células em que você tem o X que você ganhou do pai inativado, nas outras da mãe inativado. Então, esse mosaicismo, ele oferece uma plasticidade muito grande e uma adaptabilidade muito grande na resposta de doenças. Por que que isso acontece? Primeiro que no cromossomo X nós temos muitas informações presentes ali, muitos genes que estão envolvidos com a resposta imune inata. Inata porque é aquela imunidade que quem trabalha são as células de defesa de primeira classe, de primeira categoria. O soldado raso que chega para combater o inimigo. É o primeiro que é chamado, ele vem e tem que dar conta daquilo, pelo menos até o nosso sistema imunológico adaptativo construir uma arma eficaz contra aquele invasor. Então, aquelas células que fazem parte desse sistema imune inato e como elas agem, como ela responde, elas estão todas relacionadas a uma regulação genética e quem faz isso são esses genes que estão presentes também no cromossomo X. Nós também temos no braço P, no petit, o braço curto do cromossomo X, os genes que codificam também essas proteínas que são da enzima a enzima conversora de angiotensina, que é a AC2. Certo? Essa enzima AC2, ela tem a responsabilidade de atuar na linha bioquímica do controle de pressão. Então, indivíduos que têm hipertensão, eles tomam remédio para que a expressão dessa proteína aumente, para que a regulação da pressão dela
diminua. Então, o indivíduo que tem um problema de hipertensão, ele toma um remédio, e o remédio faz com que esses genes de AC2 produzam bastante proteína dessa enzima conversora. E ela fica presente nas células para poder manter a hipertensão mais baixa. Então, o indivíduo hipertenso, o que ele tem? Ele tem muita AC2 presente para receber o vírus, certo? Por isso que os hipertensos e aqueles que têm um problema sério cardiovascular, atrelado, logicamente, à hipertensão, eles são mais suscetíveis, certo? E lá no braço P do cromossomo X, nós temos esses genes, que no caso, eles diminuem a expressão da AC2, eles regulam a diminuição da montagem da AC2 nas mulheres, e as mulheres, então, ganham um pouco com isso, né? Então, no caso, confere à mulher um pouquinho de resistência, porque ela não oferece tantos receptores das suas células de AC2 para o vírus se ligar. Outra coisa interessante é que nos genes, no cromossomo X, nós temos mais de 1.200 genes que codificam citocinas, receptores de citocinas, moléculas sinalizadoras do sistema imune inato, genes envolvidos nos processos de apoptose, proteínas que regulam a questão de redox, imunomoduladores. E como as mulheres têm dois cromossomos X, então elas têm muito mais plasticidade para trabalhar com genes, por exemplo, que foram mutados, o outro cromossomo não, ele não mutou. Então ela tem como repor, como ela fazer todo esse controle melhor. Por que será, né, que a mulher tem essa habilidade? Depois nós vamos falar um pouquinho por que será que a mulher ganhou isso da natureza, essa possibilidade, essa plasticidade por ter dois cromossomos X. Outra coisa que já se sabe é que nos linfócitos, tá, das mulheres, nós temos uma maior quantidade do cromossomo X, digamos assim, a inativação deles. Então, no caso, esse controle de inativação do cromossomo X dentro dos tipos linfocitários, né, elas são mais eficazes. Então, no caso, quando esses linfócitos eles têm essa possibilidade de alternar a expressão desses genes, principalmente da C2 e desses que promovem citocinas e quimiocinas, esses linfócitos T, B e C, eles conseguem executar melhor a apresentação desses antígenos, se ligar ao processo da construção desses anticorpos que precisam ser construídos na presença do Covid-2, tá? Outra coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre a questão do HLA. Só que antes eu vou dizer para vocês o seguinte: a grande vantagem da mulher na questão do cromossomo X é uma questão basicamente evolutiva. Então, quando nós vemos os linfócitos das mulheres, cada célula linfocitária tem 2 cromossomos X. Então, esses cromossomos X, eles têm maior plasticidade na hora de regular a questão imunológica. Isso acontece por um caráter puramente evolutivo. A gente sabe que as mulheres, elas têm a função básica, né, de reter dentro do seu organismo um novo ser para constituir a próxima geração. Então, nós somos responsáveis para gerar, né, um novo ser que vai manter a espécie. E por conta dessa função importante, nós ganhamos da natureza, né, esse extra, né, para fazer uma compensação de dose e para termos um sistema imunológico bastante eficiente, justamente por conta dessa função que nós temos de abarcar dentro do nosso organismo um novo ser que vai manter a espécie para a geração seguinte, tá? Bom, outra questão é o antígeno HLA, tá?
Nós temos isso já não está ligado ao cromossomo X, mas nós temos dentro da nossa população humana uma variedade muito grande das moléculas ou das proteínas chamadas de HLA. Tá? Ele é um antígeno leucocitário humano. Essas moléculas, elas são muito responsáveis, a responsabilidade delas é apresentarem para os linfócitos, no caso do COVID-2, a senhora proteína spike, eles chegam e falam, ó, essa aqui é aquela que nós temos que arrumar um jeito de ter uma arma para matarmos, né? Então, essas moléculas HLA fazem parte de uma multifamília de genes do MHC, e são genes bastante polimórficos, muito polimórficos dentro da população humana. Esse polimorfismo da HLA, ele obedece uma questão genética bastante grande de população, de frequência gênica diferente em populações, tá? Então, o que eles sabem é que esse HLA são moléculas que eu não vou entrar nesse mérito da imunologia aqui, embora é tão gostoso de falar, mas não posso falar nisso agora. Então, esses genes das moléculas HLA, eles têm uma grande vantagem de polimorfismo dentro da população, dando a determinados grupos de pessoas maior ou menor resistência imunológica. Tá? Então, alguns alelos polimórficos HLA que conferem vantagem no COVID, né, já conhece, principalmente no COVID-1, no SARS-CoV-1, é o HLA 0202, HLB 1503 e HLC 1203. Então, nós temos esses 3 locos polimórficos dentro da multifamília MHC dessas moléculas serem muito eficientes e que garantem uma certa proteção na infecção pelo COVID. E, ao contrário, nós temos os alelos polimórficos HLA que conferem uma desvantagem na infecção pelo COVID, que é o HLA 2501, o HLB 4601 e o HLAC 0102. O que eles já viram num estudo, inclusive geograficamente falando, né, eles viram que, por exemplo, na Itália, eles viram que muitos pacientes têm esse marcador, ou seja, a maioria das pessoas dentro daquela região onde houve uma infecção muito grande, havia uma presença muito grande de indivíduos polimórficos para esse gene aqui, HLB 4601. Tá? Outro fator, então, a considerar também, por exemplo, que na China, né, eles sabem que, por exemplo, na China você tem uma maior quantidade de indivíduos que portam esse alelo HLA-B 1503. E que na África, tá? Na África, nós já temos o maior grupo de indivíduos que possuem na frequência alélica desses genes o polimorfo HLA-B 4601. Então, nós vemos que geneticamente a expressão dessas moléculas de defesa são muito importantes no caso de você ter ou não uma maior ou menor imunidade ou habilidade de ser infectado pelo COVID de uma forma mais agressiva. Isso vai depender, logicamente, dessas questões de variabilidade genética dentro de uma população. E a variação, lógico, de uma população para outra. Nós sabemos que o ambiente também influi muito. Você pode ter bons, como por exemplo, assim, você pode ter esse gene presente, mas se você tiver um ambiente que te, digamos assim, que te proíbe outras facilidades, como por exemplo, você bebe muito, ou você fuma demais, ou você tem uma qualidade de vida física sedentária, ou você é portador de uma comorbidade, então, às vezes, a presença desse gene não vai adiantar, porque a genética ela tem um fator importante, mas o ambiente também tem. O ambiente pode influenciar muito na sua genética. Então, a variação geográfica da frequência desses genes, como eu já disse para vocês, ela é bastante grande, né? Nós vemos aqui, por exemplo, que o 1503 está bastante presente, bem protetivo na África, e nós vemos lá na Ásia, nós temos aquele que é mais predisposto e já
ele apresenta mais habilidade de ter a doença, né? Então, nós temos a distribuição geográfica bem disponível, tá? E o outro, estou com 22 minutos, mas já estou acabando, tá, Bel? Aguenta aí. O outro é o gene TINCAN, que ele foi descrito em 2017 pelo Ralph Baric. Esse gene, silenciado por mutação, ele aumenta também a capacidade de infecção pelo COVID-1, pelo SARS-1, né? E esse gene TICAN1, né, uma proteína que ativa uma gama de receptores na cascata da imunidade inata. E se ele está mutado, nós também temos uma influência bastante grande na possibilidade de sermos infectados de forma mais grave pelo gene por conta dessa mutação. Tá? E na questão do gene e ambiente, né, que o ambiente fisiológico vai modular bastante, a alimentação que você tem, as doenças com predisposição genética, né, doenças metabólicas, tabagismo, menopausa. Então, as mulheres têm vantagens, mas a menopausa também ela é um fator desfavorável depois dos 60 anos. O sedentarismo, que é um ambiente que mexe muito com os nossos genes, né? E a distribuição geográfica de frequência de genes dentro da população humana. As considerações finais eu vou deixar para depois das perguntas, tá bem? Porque aí nós temos o momento das grandes perguntas, e aí eu vou deixar para os alunos, quem sabe, para a gente poder fazer uma consideração final melhor, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, doutora Meire, pela excelente exposição das informações científicas, as quais, com certeza, possibilitam muitos esclarecimentos quanto à predisposição genética, quanto à resposta à expressão de genes, a quantidade da expressão de genes, fatores protetores, né? Agradecemos muito por essa oportunidade. E agora nós passamos para os questionamentos do público que nos assiste. E aí, vocês, né, professora doutora Suzy e professora, para responder ou até mesmo para complementar a resposta de uma da outra, tá? A gente pode combinar dessa maneira. A primeira que eu tenho aqui é justamente a questão que a professora Gisele falou um pouquinho, né, quanto à quantidade de receptores de AC2. Essa quantidade pode estar, então, relacionada com a gravidade da doença? Então, quando eu comentei ali, eu comentei sobre as variantes, né, C2, devido aos polimorfismos, né, que esse gene sofre. Então, sim, né, a quantidade, né, de receptor pode estar associada, sim. Inclusive, não apenas a quantidade, mas também a capacidade de infecção pode estar sendo influenciada devido a um polimorfismo, uma mutação, né? Outro questionamento que é interessante de se pensar nesta lógica, os artigos também andam discutindo, que da mesma forma que um polimorfismo, ele pode trazer um prejuízo, uma capacidade de maior infecção, de sintomas mais graves, quantidade maior de AC2, pode ter polimorfismos que trazem uma menor predisposição, né, uma menor capacidade de infecção, mas que isso também, né, ainda tem que ser melhor esclarecido, mas as quantidades de receptores certamente influenciam na capacidade da infecção viral. Não sei se a Suzy quer complementar, né? Não, acho que tá bom. A questão também da AC2, ela é uma proteína de uma cascata de regulação de aldosterona e vários componentes que regulam a questão da pressão arterial, né? Isso está envolvido muitos órgãos, inclusive o rim, intestino, etc. e tal. Então, na verdade, a questão da exposição do receptor vai depender geneticamente do indivíduo e o ambiente, que no caso, como eu falei anteriormente, aqueles indivíduos que possuem doenças relacionadas à hipertensão, que no caso os remédios induzem a uma maior expressão da C2 para diminuir a pressão arterial.
Então, esses indivíduos, além da genética que eles provavelmente têm, eles também têm o risco por conta da modulação do remédio. E lembrei agora que você falou, inclusive, do medicamento que os hipertensos tomam, tem também a questão do medicamento de pessoas que têm problemas pulmonares, como bronquite, essas coisas, que também tomam vasodilatadores, né? Segue essa mesma lógica, então, para complementar aí. Temos mais um questionamento, e aí algo que foi falado, comentado pela professora Suzimeire, é quanto à variabilidade genética. Pode ser um fator de resistência para algumas etnias? Ou seja, como é que as etnias têm respondido a esta condição, né, essa pandemia? Que estava chegando no final da minha fala, eu não quis me alongar nisso, mas a frequência genética de alguns genes que eu falei, por exemplo, como aquele último, que é o TICAN2, né, que regula a cascata do sistema imuninato, por exemplo, eles têm uma frequência muito variada de população para população. E mesmo dentro de uma região, você ainda pode ter variabilidade de frequência de indivíduos, tá? Eu vou apagar aqui a minha câmera, porque estão avisando que está meio complicado. Mas, assim, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu queria que a Gisele e a Suzy deixassem a câmera aberta. Acho que nesse momento vocês podem A minha câmera está aberta, mas eu acho que é algum problema da internet que não está projetando para vocês, porque eu me vejo. Tá. Eu consigo ver bem a Suzy, mas você eu não consigo ver, Gisele. Bom, então a gente percebe, por exemplo, assim, que a Europa foi bastante afetada pelos casos mais graves. Tá? Nós vemos ali uma frequência de alguns genes ligado à questão das moléculas de HLA, e nós vemos que a Ásia também possui algumas variantes que permitem que a gravidade seja aumentada. No caso da África, eu acho que aí foi uma questão assim de muita, digamos assim, de sorte, né? Entre aspas, não sei se é uma sorte, mas as variantes de lá, genética, não deram tantas mortes, né? E casos graves, porque hoje nós não temos mais segredos, né? As notícias correm. Então, assim, se lá nós tivéssemos um grande índice de mortalidade, nós já saberíamos. E nós vemos que a gente não consegue, não tem as informações não são assim de grande temor, né? Mas quando a gente olha para a Europa, por exemplo, é assustador, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o Brasil ele tem uma etnia muito variada. Muito. Vocês não fazem ideia da variabilidade genética da nossa nação. Né? Então, quando o vírus chegou aqui, o nosso antigo ministro, né, ele dizia que eles não sabiam como que esse vírus ia se comportar, porque ia depender muito da genética da nossa população. Né? E nós vemos assim, por que lá no norte a gente teve todo um impacto maior do que no sul? Primeiro porque há toda uma questão comportamental, mas também pode ser questão de genética, né? E agora nós estamos vendo agora os picos vindo mais para o sul e para o sudeste. Mas nós temos uma composição genética diferente aqui, né? Nós temos uma composição um pouco diferente da genética dentro do nosso próprio país. Então, essa variabilidade desses polimorfismos, eles mudam muito e não tem como a gente fazer uma previsão. Sabe quando a gente vai saber de tudo isso? Provavelmente daqui 17 anos, entendeu? Que o pessoal... Porque, assim, para mim, assim, na minha doce ilusão, sabe? Eu acho que outra pandemia vai ser daqui 100 anos, tá bom? Com a gripe aviária. Eu não vou estar viva. Mas meus bisnetos provavelmente sim. Então, de certo lado, vão citar as coisas que a gente descobriu do Covid-2, né? Mas a gente só vai saber disso daqui a uns anos, né? Como a predisposição, a frequência de alelos dentro da população, que são mais protetoras ou não. Mas, infelizmente, hoje a gente está fazendo um monte de suposição. Bem, eu só pediria para que a professora Gisele ou a professora Suzy, ou as duas, como foi o questionamento da nossa primeira live,
falasse um pouquinho mais a respeito de como é possível a pessoa estar com a doença e não apresentar sintomas, né? Esses assintomáticos, o que a gente hoje pode dizer a respeito do gene em relação a essa condição? Posso falar, Gisele? Pode. Assim, ó, às vezes já me fizeram bastante essa pergunta. Ah, mas por que tem gente que é assintomático? Primeiro, você pode ter o vírus e o teu sistema imunológico, principalmente o sistema imuninato, que é aquele de primeira, aquele soldado raso que chega e arrasa e tenta, porque às vezes ele tenta, às vezes ele não consegue. Mas se o teu sistema imunológico é muito bem modulado e você tem os alelos muito bons para isso, você não vai ter sintoma nenhum. E essa é uma verdade. Tá? Então, a carga viral do indivíduo, ela não aumenta a ponto dela, às vezes, nem passar. Então, dependendo, olha, veja só, o universo do corpo de uma pessoa é um negócio grandioso. Né? Então, pensa, o vírus entrou e ela tem uma modulação excelente, ele não consegue se replicar a ponto nem dela passar por via oral. Mas você faz o teste nela e ela dá que ela teve contato com o vírus ou que ela está com o vírus. Como que pode? Pois é, como? Mas por conta da genética da modulação da imunidade dela. E isso é mais comum do que a gente imagina, porque provavelmente nós temos, em média, de 30 a 35% da população que vai ter contato com o vírus e vai conseguir fazer uma boa modulação. Gente, é simples, isso é uma questão pura de evolução. Se a gente não tivesse isso, nós não estávamos aqui nesse planeta mais, sabia? Porque vírus e bactérias são um fator de seleção natural. Quem é mais apto, vence. Pensa há 100 anos atrás, né? Você acha que eles tinham a vacina que a gente tinha? Não. Eles tinham respirador? Não. Eles tinham, digamos aí, os nossos remedinhos maravilhosos, né? Estão todo mundo falando? Não. Mas por que sobreviveu bastante gente? Morreu um monte. Morreu. Mas sobreviveu, gente? Seleção natural. E quem é que faz isso? É o sistema imunológico, essa mega montagem, um monte de molécula. Uns são mais aptos, outros não. Então, assim, morrendo gente. Sim, é assustador, eu não quero que morra. Mas faz parte, né? O biólogo ele tem que ter essa cabeça e olhar e ver que é biologia, é seleção natural. E o vírus e a bactéria é um fator seletivo para a humanidade. Isso a gente tem que dar mão à palmatória. Eles vieram para isso. Os mais aptos vamos sobreviver. Os menos aptos ficam em casa. Como a gente não sabe, né? Então a gente tem que ficar meio escondido esperando. Mas vão ter assim os assintomáticos e eles devem ter um sistema imunológico muito bom. Por exemplo, uma pessoa com A negativo? Estava pensando aqui, enquanto a Suzy comentava, né, além de toda essa variação de resposta do sistema imunológico, né, a gente tem toda algumas comorbidades que podem estar influenciando nisso tudo, né? Então, cada pessoa é um organismo, né? A gente teria que estudar um a um para entender todos os mecanismos e ter todas as respostas, né? Mas certamente terão pessoas, né, que não vão transmitir, que vão transmitir, que a carga viral é maior, menor, né? Outros que estão associados a outras comorbidades, então vão apresentar certamente uma resposta imunológica talvez mais fraca, e assim vai indo, né? Toda essa relação ainda acho que vai ser melhor compreendida, mas o papel da seleção natural está posta aí, com certeza. Outro dia veio uma notícia de que um rapaz de 19 anos, atleta, morreu por conta do Covid. Eu estava conversando com um personal trainer sobre isso, né? Eu falei assim, nossa, que horror, né? Ele falou assim, não é horror. Ele falou, sabe, porque às vezes uma pessoa que pratica esporte, não necessariamente ela tem um organismo bom, se alimenta mal, dorme mal, bebe muito. Então, essa noção de que ter, né, uma vida ativa também facilita, não, é todo um contexto, né? Às vezes você tem lá os genes
bons, mas você tem um péssimo ambiente, oferece um péssimo ambiente para o seu organismo, e aí realmente não há vírus, não há remédio e não há corpo que aguente, né? O vírus ganha a batalha com certeza. Exatamente. Nós temos aqui mais uma questão da Tainara Matos. Ela pede sobre a questão da vacina para o Covid-19 e a predisposição genética para o Covid-19. A vacina poderia fazer mais efeito para uma pessoa do que para outra? Será que a gente consegue pensar a respeito desses genes protetores e a ação da vacina? Posso tentar? Então, assim, na verdade, né, quando a gente toma uma vacina, a ideia dela é justamente recrutar o teu sistema imunológico, né, para ele responder a esta vacina, criar todas as células de memória, para que quando, porventura, você entre em contato novamente com esse vírus, teu sistema imunológico rapidamente reaja, fazendo com que a doença não se manifeste. Considerando, né, que nós temos toda uma variação de predisposição genética associada a tudo isso que a Suzy acabou de falar, respondendo à pergunta anterior, de comorbidades, de atividade física, alimentação, que pode estar, sim, né, influenciando, acredito que, de repente, uma resposta possa vir a ser encontrada, diferenciada. Considerando até que, atualmente, se a gente pensar nas vacinas que já se tem disponível, tem pessoas que, por exemplo, tomam uma vacina, tem reação, outras não têm, outras a reação é mais forte, outras a reação é menor. Então, tudo depende da resposta do sistema imunológico àquela vacina, né? Só que a gente ainda não tem também, né, a vacina, né, para o Covid para saber quais seriam as reações ou coisa assim, se teríamos tal, mas eu acho que pode vir a existir uma variação na resposta de organismo para organismo. Eu entendo dessa forma. Não sei, Suzy, se você quer complementar. Sim, Gisele, tanto é que quando a gente dá vacina numa criança, por exemplo, né, a gente já é avisado, ó, pode dar reação. Por quê? Porque depende da resposta que esse organismo vai dar a esse vírus que entrou ali, né? E tem crianças, inclusive, quando tomam a BCG, que é uma vacina clássica dentro da nossa população humana, né, tem crianças que não fazem reação, né? E eles ainda, às vezes, eles revacinam porque eles querem induzir esse sistema imunológico, e tem crianças que realmente não fazem, né, uma boa resposta a algumas vacinas, e isso daí é passível. Mas sabe, gente, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, existe sempre a questão de custo-benefício. O que é mais caro? Cuidar de uma população inteira doente, tá? Ou cuidar de um ou outro indivíduo que não vai fazer a resposta e provavelmente vai ficar doente, certo? Ou vai tomar a vacina e desenvolver uma doença autoimune. Qual é o custo-benefício para a humanidade? É tomar a vacina, certo? A gente sabe disso. Ele sabe, a Organização Mundial da Saúde sabe que muitos indivíduos não fazem uma resposta boa, e alguns fazem uma resposta tão forte que aparece uma doença autoimune. Mas ainda é mais vantagem você cuidar desses poucos indivíduos com esse tipo de resposta do que uma população inteira, como nós estamos vendo agora, doente, lotando os hospitais. Então, é um simples fato. O argumento de pais que não querem vacinar seus filhos, eu sempre uso isso, né? Então, nós temos que, infelizmente, é um bem necessário, é um avanço grande da ciência, e nós não podemos abrir mão, né, de pesquisas em cima de vacinas. Fico muito triste quando eu olho um artigo como o de 2018 e saber que não foram atrás de uma vacina para o SARS-CoV-1, e eu acho assim que ela nos daria uma proteção razoável para esse SARS-CoV-2, né? Infelizmente, não houve interesse das grandes indústrias para buscar uma vacina para esse vírus. Exatamente, Suzy. É triste, é complicado, porque nós já tínhamos uma condição, né? Já poderíamos ter nos cuidado quanto a isso. Mas vamos lá, vamos tentar responder aqui mais uma pergunta que é da Iori.
ela pede quanto ao tipo sanguíneo, né? O A negativo tem realmente mais possibilidade, ele está mais nessas condições de perigo ou fator de risco dentro de uma população? Então, eu comentei um pouquinho, né, sobre a questão do tipo sanguíneo, e de fato, vários estudos já demonstraram, né, que o tipo sanguíneo A, ele tem uma predisposição maior, uma probabilidade maior, de até 45% da infecção pelo Covid, e, de maneira geral, ainda não tem muito bem desvendados os mecanismos que isso ocorre. Mas, como já foi demonstrado para outros tipos de vírus, como, por exemplo, HIV, hepatites, que existe uma relação com o tipo sanguíneo, existem alguns autores, então, alguns pesquisadores, que tentam sugerir as possibilidades de mecanismo com que o sangue, então, seria mais suscetível. E de maneira mais discutida é devido à presença do antígeno anti-A, que ele faria o bloqueio da ligação da proteína AC2, presente na célula do hospedeiro, com a proteína spike presente no vírus. Por consequência, se essas duas proteínas elas não se ligarem, certo? Vai ocorrer uma menor infecção pelo vírus, que daí representaria o sangue do tipo O, que teria uma menor quantidade, né, uma menor probabilidade da infecção pelo Covid. No entanto, assim, é importante ressaltar que isso são ainda discussões que estão sendo feitas para melhor esclarecimento dos mecanismos de fato que estão envolvidos. Né, porque daí aí surge uma pergunta da gente se fazer, mas então e o tipo sanguíneo AB? Como é que ficaria em toda essa história, né? Então, por isso que ainda tem que ser muito bem pesquisado e entendido esse mecanismo, mas vários trabalhos já trazem esta probabilidade maior para o tipo sanguíneo A. Exatamente, professora Gisele. Ainda estamos a passos, nós estamos engatinhando quanto a respostas da expressão de genes, né, os genes protetores ou genes de risco, expressões de genes que daria esta condição. Vamos aguardar que mais dados científicos nos tragam essas informações com mais clareza. Por enquanto, temos essa condição do sistema BO, como bem colocado aqui por vocês, pela professora Suzy e pela professora Gisele. Bom, neste momento nós não temos mais questionamentos, passamos então para o encerramento e novamente agradeço a professora doutora Suzy e a professora doutora Gisele por compartilhar conosco todo esse conhecimento que com certeza nos darão melhores condições de entendimento das respostas genéticas ao vírus, né? Agradeço também a todos os participantes e a equipe do projeto Biologando por ações de diálogo de temáticas importantes. Passo neste momento para as palestrantes, para suas considerações finais, despedida, e na sequência já passo para a professora doutora Silvana para o fechamento desta live, e assim me despeço de todos. Peço que a professora Gisele, então, faça as suas colocações e, na sequência, a professora Suzy. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada, professora Suzy, Gils, Alexandre, Silvana, né, que estavam aí na sala, e a todos os participantes do YouTube. Eu acho que a gente discutir conteúdos tão importantes são muito, muito valiosos, né, porque a gente aprende a todo momento, a gente muda a todo momento as questões aí que estão sendo postas com relação a SARS-CoV, né, com relação ao desenvolvimento da doença, como o hospedeiro reage, como o vírus faz a infecção, e a parte da genética, então, mais ainda, né, porque ela recém está começando, de fato, né, a mostrar o que se tem, o que já foi descoberto para outros vírus, para então ser aplicado para esse vírus. Então, eu acho que é bem importante as discussões que nos fazem pensar um pouquinho sobre os acontecimentos e o conteúdo que a gente tem propriamente nas ciências biológicas, né? Porque a biologia ela é encantadora, a genética mais ainda.
Então, eu agradeço muito o convite da UFES, a troca aí de experiência com a professora Suzy e a todos os participantes. Muito obrigada. Professora Suzimeire, por favor. Oi, gente, desculpa, eu estava aqui mexendo nas minhas coisas, conversando sozinha. Eu quero agradecer a todo mundo, né, por essa oportunidade, a Gilza, a Silvana, a professora Isabel, a Gisele, por essa troca de informação, e a Gisele, a gente está conversando sobre isso já há um tempão. Ao Alexandre, meu querido colega, né, que um dia ele me jogou no colo um monte de conteúdo de imunologia e falou assim, agora é por sua conta e risco. E me ajudou pra caramba. Tenho muita saudade de ti. Eu quero agradecer aos alunos que participaram desse momento. Eu quero pedir desculpa porque eu penso muito rápido, e às vezes eu falo muito rápido, né? Acho que já falei, eu falo sozinha. Tem outra coisa, eu também falo sozinha, vocês já viram que eu falo sozinha, né? Então eu sou muito rápida para pensar e para falar, e espero ter elucidado bastante dúvidas de vocês, tirado algumas dúvidas, né? Dado para vocês assim uma curiosidade para vocês procurarem coisas melhores, para vocês irem atrás dessas novidades, tá? E eu queria dizer que, para resumir a nossa fala de hoje, é dizer assim, que a susceptibilidade individual, que está associada com a interação gene e ambiente, ela tem um papel fundamental e importante nas rotas do sistema imunológico. Então, o que nós vamos conhecer sobre o COVID-2, como eu disse, vai ser em cima do que está acontecendo agora, né? E espero sinceramente que os nossos grandes pesquisadores, aqueles que estão lá empenhados na busca da vacina, sejam eficientes, tenham saúde, disposição, insights maravilhosos, né? E tenham um sistema imunológico muito bom para não pegarem a doença e aguentarem até o final. Um grande abraço para vocês, foi uma experiência muito legal. Beijo. Obrigada, então, professora Gisele, professora Suzy, professora Isabel, pela maravilhosa palestra, muito enriquecedora, com certeza muitas reflexões, e inclusive aqui fica também essa torcida para que os soldadinhos, os pesquisadores que estão aí se desafiando em busca das vacinas sejam, com certeza, soldadinhos muito fortes, né? Porque contamos com certeza com eles para que a gente tenha, né, uma solução mais rápida possível. Então, nosso agradecimento, professoras, pela palestra. E agora eu vou deixar alguns recadinhos, alguns que já estão lá no chat também, mas só lembrando, a todos que gostariam de obter a certificação, nós pedimos para que vocês estejam acessando o link do questionário lá ao final, né, então, da live, para aqueles que ainda não acessaram, e estejam, assim, conseguindo também fazer a avaliação dessa live, também deixando sugestões de temas que vocês gostariam que estivessem sendo trabalhados. Dentro do possível, a gente sempre vai estar também tentando abordá-los. E já nesse sentido, eu gostaria também de convidar a todos para que estejam já conosco na nossa próxima live. Já vou aqui compartilhar a tela aqui com vocês. A nossa próxima live, então, da próxima quarta-feira, ela irá trabalhar um tema que também foi solicitado justamente nesses momentos de avaliação, aqui ao final de cada live, um tema que entrou em auge nas últimas semanas, né, nos últimos meses, que é sobre a migração dos gafanhotos. E para falar sobre, então, esse tema, nós teremos o palestrante, o Dr. Marcos Gonçalves Liano, da UFSCar, e como moderadora, nós teremos a professora, então, a doutora Adelita Maria Linsmeyer, então, aqui da UFES Campus Realeza.
Contamos com todos vocês nas nossas próximas lives, né? E nessa em especial, para tentarmos compreender um pouco sobre a migração desses gafanhotos que assolaram aí, preocuparam bastante, né, nos últimos meses, aqui no sul do Brasil, como esses fenômenos são explicados pela ciência e o que a gente tem de possíveis previsões diante disso. Então, agradeço a todos que estiveram conosco nessa live, a todos os professores aqui conosco no EBEC, Centro Acadêmico, e mais uma vez agradeço a professora Suzy, a professora Gisele e a professora Isabel. E como mensagem final, eu acho, né, pensando em toda a fala que foi feita hoje, é que vamos torcer para que os nossos soldadinhos também sejam fortes, né? E que estejamos preparados também se a Covid nos assolar e tomar todos os cuidados possíveis para que, né, nem precisemos colocar eles aí a trabalho, né, e vamos esperar que a vacina chegue antes disso. Então, um grande abraço a todos, então, uma boa noite.